O que é o One Piece? Depois de 1108 capítulos, mais de 26 anos de serialização, mais de 1093 episódios, nós nunca estivemos tão perto da verdade. A pergunta mais feita, a dúvida que está no título dessa obra tão amada, o One Piece, vai ser revelado. E quando esse dia chegar, nós olharemos para trás, para as milhões de perguntas, as centenas de milhares de teorias, os vídeos, os posts, os comentários, os áudios de WhatsApp trocados, quem sabe até as nossas próprias memórias, sentados naquele banco da praça, rindo, se divertindo e contando para o seu amigo que você realmente acha ser One Piece, aquele teu headcanon. Tudo que vivemos, que amamos, que nos questionamos, o que nos trouxe ansiedade, dor, alegria, em um passe de mágica representado pelas frações de segundos que demoram para nosso cérebro absorver uma nova informação, vão se dissolver, como a espuma do mar depois do quebrar de uma onda. E justamente por isso, agora é a hora de relembrarmos o que a comunidade One Piece, aliás não, o que a humanidade vai deixar para trás depois de revelado o maior mistério da obra. Hoje nós vamos compilar todas as teorias sobre o que é o One Piece da história. É isso mesmo. Eu duvido que você conheça todas, mas de um jeito ou de outro, nesse vídeo encontraremos o One Piece. Fala aí galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, bem-vindo ao guia final do que é o One Piece da internet brasileira. Na descrição você vai achar o link original do post que um cara no Reddit fez compilando isso tudo. Eu fui um a um, analisei e tal, e estou dando pra vocês aqui esse compilado gigante das teorias do que é o One Piece. Então se você curtiu, deixa o like, se inscreve, engaja, comenta, tamo junto. Porque agora é o momento, agora é a hora, essa é a semana em que tudo pode ser revelado. Então, sabendo que a mensagem do Vegapunk pode mudar completamente tudo que a gente sabe sobre One Piece, vamos saber exatamente o que a gente sabe sobre One Piece. Talvez nada. Então, Alanzito, chama a vinheta. Entendeu? Acho que... Para descobrir esse mistério, nós vamos passar por uma jornada que vai nos levar das teorias mais bem embasadas e complexas até as mais bobas e malucas. Independente da sua favorita, todas respondem o que os leitores realmente querem saber. O One Piece é o saque do Binks. Essa teoria dita que basicamente o One Piece é um grande tesouro, gigante, praticamente infinito. E esse tesouro é literalmente saque. Sendo preparado, fermentando, ficando pronto muito lentamente por 800 anos, para que no dia certo ele seja servido em uma festa gigantesca que unirá todas as raças do mundo como uma grande família. O saque do Binks tem um significado absurdo para a obra de One Piece e não é insano imaginar que algo tão importante na vida do pirata, que não representa só momentos de alegria e diversão, mas também união e aventura na pirataria, seria o tesouro final da obra. E o autor é ninguém mais ninguém menos que o amigo do canal, Arthur, do Library of Ohara, que se você não conhece, ele é basicamente um dos colaboradores mais famosos da comunidade mundial. Um hiper fã, pessoa maravilhosa que fez essa mega teoria que tem 9 partes e um compilado inteiro, que é o resumo, tá? De mais de 1 hora só pra ela. Ele é um cara fantástico, maravilhoso, que a gente sempre tem a agradecer, porque já trouxe muito pra gente aqui da comunidade e também principalmente pros criadores de conteúdo, e que tem tanta moral que até como consultor especial do seriado da Netflix, ele participou. O cara é brabo. No entanto, não satisfeito com essa teoria, ele lançou mais uma. O One Piece é uma história em quadrinhos. O último volume existente de um quadrinho muito engraçado vindo diretamente do século perdido, que detalha e conta a história de seu protagonista e herói fictício, Nika, o guerreiro que traz liberdade e alegria às pessoas oprimidas ao redor do globo. Claro, Nika, o deus do sol e guerreiro da libertação, seria uma base que inspirou o personagem do quadrinho moderno dentro da obra, para quem lembra aí de Whole Cake Island, Sora, o guerreiro do oceano. O mítico Joy Boy do século perdido, na verdade, era um otaku, grande fã dos quadrinhos do Nika, que tentou completar o sonho do seu herói na vida real, sendo o volume em questão o item que Joy Boy mais amava, a parte mais importante de toda a sua coleção. Em um belo twist sobre como a arte imita a vida e a vida imita a arte, o desejo de Joy Boy em se tornar Nika seria o que deu nascimento pela primeira vez a Hito no Mi, modelo Nika, deus do sol. Vocês lembram, né, como cada fruta poderia vir dos desejos? Seria uma teoria que amarraria vários conceitos que o Arthur fez recentemente, é de janeiro desse ano, e que é muito, muito interessante mesmo.
E pra mim o mais legal dela é esse conceito meta, né? Imagina o Luffy, que assim, é um personagem de quadrinho, achando um quadrinho e sendo esse o maior tesouro da sua história, que é o One Piece. Que é literalmente o título do mangá, né? O quadrinho, desocidentalizando, né? Porque dentro da história de One Piece eu acho que são quadrinhos, não necessariamente mangás. Mas enfim, essas diferenças são besteira. O interessante mesmo é esse conceito que vai extrapolar, porque o Oda ama jogar com as expectativas do espectador dessa maneira radical. O Gear 50 é uma mudança muito brusca, muito radical da obra. Eu acho que o One Piece sendo um quadrinho teria sim o seu valor. Mas e se o One Piece é memórias? Basicamente uma coleção de memórias coletadas das aventuras de Joy Boy, o primeiro rei dos piratas e a sua tripulação. Isso poderia ser preservado em um diário de bordo, assim como o Oden mantinha na tripulação do Roger, ou até mesmo em uma patinha de memórias criadas com a fruta do Kuma, a Nikkyu no Mi, como vimos agora no arco de Egghead. O interessante é que o Luffy e o Roger podem adicionar esse tesouro, assim como todos os futuros reis dos piratas a chegarem até a lendária ilha de Laugh Tale. Tem se especulado muito sobre o papel da fruta da patinha e os últimos capítulos deixaram ela ainda mais interessante. Todo o flashback do Kuma, todo esse aprofundamento e também a relação do Vegapunk com ela nos aproxima um pouco de como ela pode ter sido usada originalmente no século perdido. Além disso, ainda tem a força dos Piratas Dawn, né, que o Lipe já trouxe um vídeo maravilhoso aqui no canal falando sobre, que seria a tripulação do Joy Boy, com vários membros lendários. Isso tudo seria adicionado a um grande tesouro, que é a memória, a aventura das pessoas que estão compartilhando nessa jornada de amizade, poder, luta, enfim, tudo que a gente vive em One Piece. No entanto, o One Piece é os tambores da libertação. O tamborzão tá rolando e os piratas vão descendo até o... Ok, essa teoria do Mr. UFO é bem boa até, tendo no seu mote principal que o One Piece é um gongo dourado gigante, algo que espelharia de maneira ainda mais grandiosa o sino que Luffy tocou em Shandora ao derrotar o Enel. Lembra do... Então, a ideia é que o Luffy vai acertar esse gongo e o som vai destruir toda a faixa de terra que divide o mundo, a Red Line, assim criando o All Blue no lugar de encontro de todos os oceanos. A graça é que o barulho que o gongo, o sino, faria é justamente o Dom, tantas vezes representado nos momentos mais épicos da obra. E claro, não é à toa, porque ele também pode significar Dawn, ou o amanhecer, o que de uma maneira muito interessante cumpriria a vontade de Joy Boy. O Dawn é muito importante, recentemente o Arthur até tweetou sobre como quando o Professor Clover toma o tiro, aparece ali a onomatopeia do Dawn e esse amanhecer pode inclusive ser algo que o Vegapunk vai revelar muito em breve. Então, fazer parte do One Piece seria meio que natural. O One Piece é Pangaea. Vocês sabem como no nosso planeta antigamente toda a extensão de massa era um único território contínuo? O nome desse supercontinente, que existia aproximadamente 300 milhões de anos no passado, era Pangaea. E a ideia é a mesma no mangá, porque o One Piece é o nome do supercontinente que era o território do Reino Antigo, que depois de derrotado foi dividido em vários pequenos pedacinhos, que por acaso precisam ser feitos novamente, unindo tudo em One Piece, um pedação de terra. Agora, um fato interessante que usam para embasar essa teoria é que, de fato, todas as ilhas da Grande Rota são conectadas magneticamente, o que seria uma evidência de que elas podem se unir novamente. Mas o melhor final, o supercontinente pode ter sido destruído por algum poder antigo de uma Akuma no Mi, significando que reverter o processo só pode ser feito pelo despertar dessa mesma fruta. E a fruta é a Barabara no Mi do Bug. Barabara Parts! E se você acha que isso é bizarro, cara, não é bizarro, porque é justamente o motivo o qual Roger riu. Ele riu porque ele percebeu que... Aliás, não, eu acabei de perceber, isso não faz sentido, porque o Bug não tinha Barabara no Mi ainda quando o Roger chegou em Laugh Tale. Pelo amor de... Aí, sendo pego aqui em 4K. Pelo amor de Deus, esses teoristas... Mas assim... A parte da Pangaea tem seus méritos. Pode não ser a Barabara, pode ser a Gura Gura, por exemplo, que divide tudo. Pode ser a Yami Yami consumindo num grande black hole. Né? A teoria já tá pra espica, com todo respeito, então é isso. Agora, em todos esses momentos que falamos sobre o despertar de uma fruta, sobre reconectar através do magnetismo, por que não lembrar
Captain Eustace Kido, o homem que já atingiu o despertar da Jiki-Jiki no Mi, mas quem sabe não atingirá um novo patamar se ele voltar do submundo, porque tá difícil, não, Shanks vai ter salvador. Agora, o One Piece é o Rio Poneglyph. O One Piece é o último Poneglyph necessário para completar o quebra-cabeça e compreendermos toda a história secreta do mundo. Outra que diz que o Roger Hill... Por quê? Cara, porque para você entender todo o Rio Poneglyph, que na verdade são 9 poneglyphs que unidos contam toda a história do mundo, bom, você teria que literalmente uni-los, juntá-los. E aí, como é que você faz isso? Com o despertar da Barabara no Mi. Por quê? Porque os teoristas encasquetaram que o despertar da Barabara no Mi vai ser juntar as coisas num universo chamado One Piece. Quem sou eu? Um cara vestido com o chapéu de Chopper em casa cantando às 10... Cantando, né? Falando com a câmera às 10h30 da noite. Ou seja, vamos que vamos. Teoria excelente. 0 cachimbos. Menos 1 cachimbo. O One Piece é Uranus. A arma ancestral ausente, ela é capaz de destruir a Red Line e virar o mundo de cabeça para baixo. Essa teoria que eu já ouvi muito falar por um tal de Felipe Sierra, que cansa de falar disso, dita que o ovo do Roger, sim, é um dos assuntos favoritos dele, aquele mesmo ovo que foi levado até Laugh Tale é, na verdade, Uranus. Inclusive, Roger riu porque descobriu que o tesouro que eles tanto buscaram não estava lá. E, na verdade, a missão deles não era encontrar tesouro nenhum, e sim colocar ele lá para que a próxima geração o encontre. Ainda era muito cedo porque o ovo demoraria 20 anos para chocar, revelando a forma da criatura lendária e mítica, o pássaro Rock, conhecido também como o Rei dos Céus, ou Uranus. A teoria ainda vai longe, dizendo que o ovo pode ter sido dado para os piratas do Roger pela Toque, que com a sua fruta do tempo, trouxe ele diretamente do passado, já que o mítico pássaro Rock teria sido extinto durante a Guerra do Século Perdido. Cara, assim, sendo bem sincero, é interessante, ovo do Roger, pássaro Rock, Uranus, botar o ovo lá, Roger Hill. Pô, mas o Roger ia rir tanto assim? Eu ia ficar meio puto, mas o Roger é especial, né? Enfim, competente, vou chamar de competente. De novo, quem sou eu? O One Piece é uma bola de alegria. Sim, toda a inacabável e infinita felicidade de Joy Boy, o garoto alegria, extraído do mesmo no momento de sua morte pelo usuário da talvez desperta fruta da patinha, a Nikkyu no Mi. E os piratas Roger riram por simplesmente absorver uma pequena fração da sua alegria, o que seria o suficiente para espalhar por todo mundo e fazer todos rirem. Ou seja, é maconha. Você Pirata. vai morrer daqui pro Natal. Brincadeiras à parte, vamos falar a verdade, é bem abstrata a alegria, também espalhar pelo mundo parece coisa meio forçada, que o Oda já foi contra um pouco essa questão do sorriso forçado quando ele trabalhou as Smiles com o Kaido e com o Doflamingo e Dressrosa em um ano. Então, One Piece é uma roupa de banho. Tá, isso aqui é um trocadilho cretino do inglês, que eu vou explicar pra vocês agora. Maiô, às vezes, pode ser chamado de One Piece Swimsuit, né? Roupa de nadar de uma tira só. E aí, nessa cretinice, o One Piece permitiria os usuários de fruta a nadar nos oceanos, ou quem sabe até a controlá-lo, entendeu? É tipo um maiô, tu chega lá, é um One Piece, é um maiô de uma tira só. E o melhor vem aí. Os piratas do Roger riram porque nenhum tinha comido fruta, então One Piece era inútil. O scout reverso, tô perdendo o QI aqui, não tô descobrindo as fraquezas, descobri as forças dos oponentes, tô com medo, tá horrível. Essa aqui é um pouco mais elaborada, quem sabe é ela. O One Piece é a árvore de frutas do diabo. One Piece é a árvore da vida, que é conectada à árvore do conhecimento de Ohara e também às lendárias árvores Adão e Eva. Essa teoria diz basicamente que todas as Akuma no Mi foram originárias dessa árvore. E aí, apresenta a hipótese da árvore ser uma extensão da citada pela primeira vez no capítulo 612, Árvore Solar Eva, que como Netuno descreve, é uma árvore que transfere a luz da superfície diretamente para o fundo do oceano. Talvez essas raízes que brilham atravessem o interior do planeta e todas as árvores lendárias, inclusive a árvore da vida com as frutas do diabo, estariam conectadas.
tipo assim, conectadas pelas raízes. E isso não é muito insano, porque no mundo real, às vezes, tem árvores que se conectam por raízes por quilômetros de distância. E, quer dizer, tirando o fato que tem que passar pelo meio do planeta, né? Já viram o vídeo O Jardineiro é Jesus e as Árvores Somos Nós? Ah, não sei que você é um pouco mais novo, então bota na tela aí, por favor, um pequeno trechinho desse vídeo. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Isso era o ápice da comédia em 2006 na internet, tá, galera? Só pra deixar aqui uma parte de história da internet pra vocês. O que eu quero dizer com isso? Quem seria o jardineiro além de Jesus? Quem cultivaria essas árvores lendárias? Pois é, no caso seriam os próprios povos que viviam no céu e que pareciam deuses. Os Lunarianos, exatamente, os ancestrais de Albert, também conhecido como King. Em uma versão diferente fala que é o próprio Musashi, que até a versão do Arthur, mas vale a pena checar e ver com carinho, porque eu achei um pouco suspeito. Agora, cortar a árvore seria necessário para acabar com a maldição das Akuma no Mi, assim como Giant Jack precisou ser cortado para salvarem Skypiea. Alternativamente, e se preparem, a árvore teria um papel em trazer o Dawn, o amanhecer do mundo, já que estaria crescendo nela uma fruta extremamente poderosa que nunca foi comida porque demorou 800 anos para amadurecer. Seria, claro, a lendária Mizu Mizu no Mi, a fruta da água, que com o poder despertado do dilúvio, tipo um dilúvio bíblico, ia destruir tudo, inclusive a Red Line, unindo todo o One Piece num grande Battle World. Eu tô givando aqui meu chapéu do Chopper, tá? Chopper, desculpa. Você é um gênio da medicina, você faz o escalto. E eu não tô representando um gênio com esse chapéu, tô representando uma pessoa que tá perdendo a cada vez mais sua capacidade de raciocinar. Agora, fora isso, eu gostei muito da questão da árvore solar Eva. É uma parada legal que pouca gente cita, que eu acho que vai ter sim alguma coisinha lá pra frente. Oda não botou à toa. Vamos ficar de olho na árvore solar Eva. O One Piece é o afro. É isso mesmo que eu falei. Assim como o célebre Babu falou no BBB 21, o Black é a coroa e o Paint a libertação. Só que no caso a teoria fala que o One Piece é o afro de Joy Boy, que precisa ser usado pelo Luffy para que ele seja reconhecido como a reencarnação de Joy Boy pelo seu amigo mais antigo, uma gigantesca baleia de 800 anos chamada Dave Jones, que irá destruir a Red Line. Eu tô lendo o roteiro, eu tô em choque. Cara, se você ler a teoria por completo, não faz muito mais sentido que isso, mas tem mais pontos conectivos. Agora, uma baleia de 800 anos chamada Dave Jones, que precisa ver o Luffy de afro pra reconhecer que ele é o seu amigo Joy Boy e destruir a Red Line, é tudo que a gente quer ler no final de One Piece. Então, essa teoria é uma das Top Premium Surplus Max Great Ultra. O One Piece é um parque de diversão. Um grande Beto Carreiro World feito da maneira mais ridícula do mundo, tal qual o despertar da fruta de Nika. Inclusive, esse parque seria o destino da Noa, que Joy Boy prometeu lá há tantos séculos no passado. Inclusive, esse seria o seu maior presente para os tritões que sempre sonharam em viver e se divertir em igualdade junto com todas as raças. Pois é, nesse parque de diversão, isso seria possível. Agora, precisava aprofundar mais, assim, mas lendo a teoria até que é interessante, tem esse conceito mais lúdico, mas muito forte, muito bonito sobre a igualdade a partir do presente do Joy Boy, para ele ter falhado a promessa, mas acho que parque de diversão, será que um parque birutão, todas as raças são felizes? Acho que precisa de uma parada mais global, assim. O One Piece é uma espaçonave. Não simplesmente um tesouro, mas na verdade uma grande arca deixada para trás por Joy Boy. Assim como foi Noah, mas diferente da sua versão submersa, essa levaria os Lunarianos de volta para sua casa, o reino antigo na Lua. E você sabe por que Roger chegou 20 anos mais cedo, segundo a teoria? Porque essa arca é equipada com um gigantesco log pose, que demora 800 anos para se ajustar ao campo magnético de Laugh Tale, exatamente o que fez o Roger estar um tanto adiantado. Acho um pouco forçado, eu não gosto dessas que, tipo assim, 800 anos exatamente é o tempo certo, porque, eu não sei, parece um pouco arbitrário, eu queria que fosse uma parada mais conceitualmente explicada, tipo, nem que fosse um ciclo planetário, uma parada assim, mas beleza, o log pose demora 800 anos, igual o Sake demora 800 anos pra ficar pronto, tudo bem. O One Piece é o reino antigo submerso. As ruínas do reino antigo de Joy Boy, conhecido como One Piece,
que foi destruído por 20 tripulações piratas que formaram então o governo mundial, referenciando assim o mito de Atlantis, reino super avançado do passado que aparentemente entrou em guerra e afundou até o fundo do oceano, só que no mundo de One Piece seria pelos poderes da arma ancestral Poseidon, causando um grande dilúvio que influencia a geografia que assistimos até hoje na obra. Seria pegar o mito de Atlantis, transferir para One Piece, uma grande referência, né? Só que aí você tá falando do Reino Antigo e também tá desvirtuando o que a gente sabe até hoje sobre como é que foi o século perdido, o que até faz sentido. Eu acho que a história que a gente sabe até hoje não vai ser verdadeira, vai ter vários pontos que vai ser trocado, e no caso dos 20 nobres monarcas terem derrotado o Reino Antigo, acho que certamente vai ter alguma coisa bem estranha por aí. Mas não curtiu o Reino Antigo afundado? Relaxa, porque One Piece é o Reino Antigo viajante do tempo. One Piece, na verdade, é um país inteiro, com todos os seus habitantes. Uma grande terra de piratas comandada por Joy Boy, que foi atacada por Imu e desapareceu sem nenhum traço. Não por ter sido destruída, mas porque, em um último esforço para ser salva, foi mandada 800 anos no futuro pelo usuário despertado da Toki Toki no Mi. Então, por 800 anos, foi o One Piece, um pedaço de terra desaparecido do mapa mundi. Mas, quando ele retornar, Luffy vai se tornar seu líder e se vingar contra Imu. One Piece, né? Um pedação de terra. Parece até um pouco da Pangeia. No entanto, a gente tem que falar uma coisa, eu não gosto dessa ideia do Luffy vai pegar e liderar o Reino Antigo, porque ele é a reencarnação do Joy Boy e tal. Eu acho que o Luffy sempre vai seguir o próprio caminho dele, independente do contexto histórico, porque eu acho que ele se preocupa mais com o presente, e se ele vê uma injustiça, ele vai querer resolver da maneira mais simples e óbvia possível, sem concatenar grandes maquinações de guerra e liderança e afins. Dito isso, beleza, né? Vai aparecer. A galera dá uma hypada na fruta da Toki, né? Mas realmente o Oda foi muito conservador com ela, o que eu acho bom, porque quando tu bota a viagem no tempo, o valor fica meio doido. Falando nisso, o One Piece é uma máquina do tempo. It's the power of... One Piece é uma espécie de portal temporal ou máquina do tempo que permitirá Luffy, Robin e os outros Chapéus de Palha a voltarem no passado para o século perdido, onde Luffy se tornará o Joy Boy original e Robin vai escrever os poneglyphs detalhando as aventuras de Luffy e a história secreta do mundo. Só que aí, eis que existe a questão. O Luffy vai lutar contra Imu e perder, o que leva à criação do governo mundial como na linha do tempo natural de One Piece. Mas como o Luffy sempre se levanta, ele promete que o segundo round será em 800 anos, e usando o mesmo portal, ou as habilidades da fruta do tempo da Toki, vai de volta para o futuro, no tempo certo para a guerra final, onde aí sim ele derrotará Imu. Roger Hill, sabe por quê? Porque leu os poneglyphs e ficou fascinado pelas aventuras ridículas do Luffy, do East Blue até a guerra final, e também porque ele percebeu o quão engraçado é o plot twist, a virada do looping temporal, e como a vontade herdária de Joy Boy, na verdade, é a mesma vontade que tornou Luffy o próprio Joy Boy. Assim, eu acho que tem algumas inconsistências no meio do tempo, mas é um conceito interessante para dar meio Attack on Titan, assim, né, de você voltar no passado, ser seu próprio vilão, seu próprio protagonista, sua própria profecia, mas ao mesmo tempo, eu não gosto de viagem no tempo na média, porque 99,9% das vezes dá ruim. E eu gostei muito quando o Oda não usou muito a Toki, por isso que eu fico sempre ressabiado com esse tipo de teoria de viagem no tempo. Mas é um conceito interessante e eu achei bem elaborado. Bem elaborado. No limite do possível. Vale avisar também que é um plot um tanto manjado, né? Será que o Oda gênio meteria essa? Só que aí talvez não fosse manjado em 1997, né? Vai saber. One Piece é o Chapéu de Palha. One Piece era o chapéu de palha do Joy Boy, um tesouro sentimental que ele queria passar para a próxima pessoa que herdasse a sua vontade e derrotasse Imu. O seu melhor amigo Zunisha tinha um chapéu de palha que combinava e era gigante, só que atualmente nós podemos encontrá-lo nas câmaras frias de Imu-sama. No entanto, 400 anos após Joy Boy ter deixado seu tesouro para trás, um aventureiro chamado Noland teria encontrado Laugh Tale e levado o chapéu de palha consigo, sendo executado pouco tempo depois. O chapéu de palha então seria passado de geração em geração, até que Roger o passou para Shanks. E aí o resto é história. E aí por que o Roger Hill? O Roger Hill porque ele chegou em Laugh Tale e percebeu que o tesouro não estava lá. Na verdade estava aqui, no Rio de Janeiro, na minha cabeça, o tempo todo. Brincadeira, Roger. Na verdade, estava com ele o tempo todo e àquela altura ele já tinha dado para o Shanks, ou seja, já tinha passado o One Piece para uma próxima pessoa.
Então, o One Piece seria real e ele estaria em posse do Luffy desde o início do mangá, assim como o Joy Boy queria, desejava e meio que profetizou, né? Porque ele queria que ficasse na cabeça da pessoa que fosse herdar a vontade e derrotar Imu. E finalmente chegou na cabeça do Luffy. E agora tá na minha. Eu, plau, soco na cara do Imu. Let's go, Joy Boy, fechados. Bacaninha, achei simbólica, achei bonitinha. Cara, eu amo o Chapéu de Palha, né? Que é uma parada muito icônica de One Piece. É difícil até descrever em palavras o quão importante é o conceito, porque é o tesouro do Luffy que vai além de qualquer tesouro monetário, não é uma parada fungível, é uma parada que não é um dinheiro. É o tesouro mais importante que dinheiro não compra, cara. Dinheiro não compra. É tipo uma extensão daquela frase, problema é o que não dá pra resolver com dinheiro. O que dá pra resolver com dinheiro não é problema. Agora, não ter dinheiro é um problema, porque se tu não tem dinheiro pra resolver as coisas com dinheiro, aí é um problema que não é exatamente o dinheiro em si. É a falta de acesso. Enfim, vocês entenderam? O One Piece é ambergris. Tu sabe o que é ambergris? É, sim, bosta de baleia. Não tô gastando, pô, é sério. Uma substância de alto valor, acredite se quiser, que é secretamente ingerida, comida, no café da manhã pelos dragões celestiais, no dia a dia, na dieta do dragão celestial tem cocô de baleia. Agora, sério, olha que incrível essa parte da teoria que eu traduzi aqui. Abre aspas. O verdadeiro motivo por trás da união de todos os oceanos no All Blue seria para que ele se tornasse uma grande privada onde todas as baleias do mundo poderiam fazer cocô em um só lugar. A coleção do cocô de baleia é chamada de One Piece. Puta que cara bom! Traz o Pulitzer, traz o Nobel da Literatura pra esse homem, porque ele merece. Parabéns, meu querido, você é incrível. Agora, não ironicamente, o ambergris é uma substância de muito valor usado na indústria das fragrâncias. Mas assim, não é cocô de baleia. O One Piece é um Dendemushi. Sim, um gigantesco Dendemushi que está adormecido. A criatura lendária que conseguiria unir todas as coisas que possuem alma em uma única rede telepática, assim, reproduzindo o efeito do Punk Records por todo o mundo, exatamente como Vegapunk sonhou. Alguns poucos indivíduos, inclusive, já conseguem acessar essa rede, uma habilidade que é conhecida no mundo todo como a voz de todas as coisas. E aí, segundo a teoria, o Barba Negra não consegue dormir porque ele é atormentado pela frequência do One Piece. O Dendemushi gigante tá tocando na cabeça dele, ele é um D, ele tem uma nova frequência da voz de todas as coisas dentro dele, e ele não consegue dormir por causa desse barulho e por causa do seu corpo estranho também, que o permite não morrer. A missão final do Luffy seria acordar o Caramujo para conseguir unir todas as pessoas. Então, agindo como um alarme do Molusco, o Luffy literalmente estaria trazendo o amanhecer, o Dawn. Pera, é gastrópode ou molusco? Molusco gastrópodes terrestres. Porra, eu, na minha dúvida, acertei 2 vezes, né? Parabéns pra mim. Ah, tu errou 2 vezes, burro. Calma aí, ô Enem. Vamos devagar, Enem de Biologia, Ciência e Natureza. Então, agindo como alarme do Molusco, o Luffy literalmente estaria trazendo o amanhecer, o Dawn. E para complementar a teoria, ela ainda fala que o Luffy tocou o sino de Shandora e o Ox Bell em Marineford também durante aquele período pós-guerra do 3D2Y. Um grande foreshadow, né? Assim como o Gomu Gomu no Kane, que é literalmente sino. O Luffy toca os sinos, ele balanga os sinos, ele gosta. Vimos que o One Piece pode ser virtualmente qualquer coisa. Mas, independente do que for o tesouro, One Piece sempre vai ser a história que nós tanto amamos. Que nos tornou próximos de Luffy, que nos fez ver os Chapéus de Palha passarem por tantos desafios, superarem, crescerem e que nos fez ficar completamente apaixonado por essa incrível, incrível história. Então, seja o que for, One Piece sempre vai ser o nosso mangá favorito. Foram muitas teorias, tem muito mais por aí. Cheque o link na descrição, no post, você tem elencado aí cada teoria, o cara fez um trabalho muito bom de condensar todas em um lugar só. Dentro dessas teorias tem outras teorias, porque a verdade é que, claro, tem teorias super originais, que você vê a pessoa que autorou ela e tal, mas depois de um tempo você percebe também que muitas teorias se influenciam, que muitas pessoas têm ideias parecidas em diferentes lugares do mundo sem nunca ter conversado. A comunidade de One Piece é muito viva. Então eu vejo um grande trabalho colaborativo de pessoas que amam a obra, gostam de estudar, pensar, procurar referências, ver foreshadows e trabalhar de uma maneira que compartilha essa empolgação e sentimento com todo o mundo. Então, para todo mundo aí que já fez uma teoria, já teve uma ideia, já mandou uma mensagem, cara, obrigado, vocês são todos partes muito, muito importantes. Somos todos nós, cara. A gente é a comunidade, a gente tem ideia maluca que fala, que acontece, e isso deixa a obra mais viva do que ela já é só no papel. Então, a gente é One Piece também. De certa maneira, a gente é One Piece. Nós somos o tesouro. Certamente Oda deve ter algum pensamento parecido com isso, porque
É tudo muito incrível. Enfim, Oda é gênio. E a gente, pô, gênio também, né? Por estar se beneficiando dessa incrível e maravilhosa obra. Pensa tanta gente no mundo que não acompanha. Tomando mole! Vamos vir, dá tempo ainda. Vem, porra, vem! Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Essa semana é icônica pra One Piece, é maravilhosa. Comenta a parada positiva aí. Manda um valeu demais. Vira membros. Bota na live. A gente adora interagir com vocês. E é isso, galera. Valeu! Pão de palha secreto. Tô fazendo a série de receitas do livro Pirata do Sanji, tá? No Instagram, @Jussenha, e no Instagram do Chapéu de Palha Oficial. Sigam lá, pô. Sigam lá. E vejam, acompanhem, porque as receitas estão muito boas. Minha namorada manja muito de cozinha e tá sendo muito divertido gravar com ela. E fora isso, a gente fez um guisado bem suspeito, um pot-au-feu, da receita do Sanji lá de salsicha do Dave Backfight. Os caras dão umas esticadas, sabe? O Dave Backfight tem um quadrinho falando de salsicha, os caras já esticam pra um ensopado de salsicha doido do Sanji. Mas até que ficou bem bom. Até que ficou bem bom. Se fizer com um pouco mais de algumas mudanças também na receita, pode ficar melhor ainda. Não sei se ficou super top, assim, a receita. Mas enfim, é isso, galera. Brotem lá, tamo junto, One Piece é pica, a gente é brabo, é nóis, e um beijo, um queijo e valeu!